Patrimônio é a métrica do ego, não é mesmo? Hoje a gente vai conversar sobre Banco do Brasil, uma ação que valorizou mais de 50% entre janeiro e outubro de 2022. Mas, na minha humilde opinião, ainda está extremamente barato. Vou trazer aqui uma série de argumentos que provavelmente você não viu ainda em nenhum outro canal do YouTube e no final você me responde se você concorda ou não comigo. Combinado? Vamos começar aqui com um básico, né? Um pequeno histórico. Lá por volta de janeiro de 2022, a ação estava sendo cotada por volta dos seus R$ 28. Deu uma leve valorizada, ficou lateralizada logo depois e desde julho, agosto, tem subido de uma maneira bem consistente. Alguns acreditam que seja por conta da eleição, outros não. Na minha humilde opinião, o banco tem apresentado fortes resultados que fez com que isso valorizasse muito, chegando aí aos seus quase R$ 45. É realmente uma valorização muito importante e para quem é investidor de longo prazo tem que ficar muito atento, porque nesse momento você fica morrendo de vontade de consolidar esse lucro e acabar se desfazendo de uma excelente posição. Vamos repassar aqui alguns resultados para acompanhar como é que foi a evolução nesse ano. Pegando o primeiro trimestre de 2022 em relação a 21, o lucro líquido ajustado foi de 6,6 bilhões, é muita grana, com um crescimento de mais de 33%. Surreal. A carteira de crédito estava ali quase chegando aos 900 bilhões, apresentando um resultado de aproximadamente 16, 17%. Então, sim, estava crescendo. Outro ponto muito importante aqui é o índice de eficiência. E mais uma vez, para vocês não esquecerem, quanto menor esse valor, melhor para o banco. Quando a gente olha para o segundo trimestre de 2022, e inclusive vou deixar aqui em cima o card que eu fiz uma avaliação, uma pequena análise sobre esse resultado, comparado com o primeiro trimestre de 2022, nós percebemos que o lucro líquido ajustado chegou a 7,8 bilhões, um aumento de 18% comparado com o passado, e a carteira de crédito rompeu os 900 bilhões, chegando quase a 920. Também com um crescimento um pouco mais tímido, mas ainda assim com crescimento. E o índice de eficiência surpreendendo, chegando ao valor de 33%. Maravilhoso. Então, sim, o banco está crescendo de uma maneira bem consistente nesses últimos trimestres. Daqui a pouco a gente vai ter o resultado do terceiro TRI e eu também convido você a assistir. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, tá bom? Então, ativa as notificações. E, é claro, não deixe de se inscrever. Se a gente for olhar aqui para uma métrica muito bacana, que é o PVP, e isso funciona muito com bancos, tá? Com outras empresas, provavelmente isso fica um pouco distorcido, mas para esse setor fica maravilhoso. A gente percebe que a média do Banco do Brasil gira em torno de 1,03, ou seja, o mercado geralmente paga o valor patrimonial do banco. É claro que em alguns momentos, como ali 2015, teve um desconto de 40%, ali de 2019 chegou a pagar mais de 50% do seu valor patrimonial e atualmente está girando em torno de 84%. Ou seja, tem um leve desconto aí de uns 15, 16%. Se a gente for olhar apenas para essa métrica, sim, o Banco do Brasil está barato e é interessante que a gente tenha isso na nossa carteira. Mas vamos falar sobre um ponto pouco comentado na internet. Seguindo alguns perfis no Twitter, eu acabei encontrando aqui o arroba cotação X lucro e ele fez um levantamento muito bacana. O Banco do Brasil é uma das empresas que apresenta o seu guidance, aquele projeto que eles querem atingir ao longo do ano. E eles fazem isso há muitos anos. O que esse perfil fez aqui? Ele pegou 2017, 18, 19, 20 e 21, pegando as suas métricas do próprio banco, né, dos seus máximos e mínimos que eles estavam esperando atingir, e comparou com aquilo que efetivamente aconteceu. Ou seja, será que o Banco do Brasil consegue cumprir aquilo que ele se propõe? E olha que bacana, em 2017 eles chegaram em 88% da meta. 2018, 2019 e 2021 eles chegaram em praticamente 100%, em alguns momentos até passando. E naquele momento de uma crise sanitária que assolou o Brasil e o mundo inteiro, eles atingiram 60% apenas. Se você for pegar o percentual em relação àquilo que eles se propuseram, de acordo com o Guidance, excluindo, obviamente, o ano de 2020, eles chegam a uma métrica de 98%. Então, olha que bacana, você tem previsibilidade e competência aliados nesse banco.
Lá por volta de janeiro, fevereiro, geralmente eles soltam um guidance, você já consegue estipular mais ou menos quanto é que você vai receber de dividendos. E isso não é algo pontual, isso já tem um certo histórico. É claro que vai ter momento que vai ser mais, vai ter momento que vai ser menos, mas em linhas gerais eles conseguem atender muito bem isso daí. Mas eu não quis desconsiderar o ano de 2020 e fiz uma média geral de todos esses anos, então eles alcançam por volta de 90% daquilo que eles colocam como meta. É sensacional, é maravilhoso. Eu queria aqui agradecer muito, eu até pedi a permissão para eles e eles aceitaram que eu publicasse esse tipo de estudo aqui no canal para vocês acompanharem. E se você tem Twitter, me acompanha lá também, é underline Oliveira Bruno underline e também acompanha o perfil deles, cotação X lucro. É bem bacana o que eles trazem de conteúdo. Então vamos fazer um pequeno levantamento aqui do guidance desse ano, de 2022. Percebam que no dia 14 do 2, eles tinham uma projeção máxima de 26 bilhões de lucro. Porém, as coisas foram caminhando e no observado do primeiro semestre, eles já tinham atingido 14,4 bilhões de lucro. Ou seja, já estavam acima da média. Se a gente dobrar esse valor, porque o primeiro semestre, considerando que ele vai ser igual ao segundo, ele chegaria em quase 29 bilhões, acima das próprias projeções. Por conta disso, no dia 10 do 8, eles soltaram uma projeção revisada, buscando ali um máximo de 30 bilhões. Isso é sensacional para o acionista, mostrando que eles estavam superando o próprio objetivo que eles colocaram lá no início do ano. Mas vamos observar se realmente o lucro líquido dessa empresa acompanha de uma maneira consistente ao longo dos anos. Esse gráfico eu retirei da plataforma do AGF, inclusive se você quiser testar durante 30 dias de graça, ou se você quiser fechar o plano anual com 30% de desconto, que é um baita desconto aí, você pode acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tranquilo? Se a gente for pegar ali desde 93 e excetuando alguns momentos pontuais, como 95, 2015 e 2020, por diferentes motivos, né? Aqui foi uma questão mais política, aqui é uma questão mais social e também assolou o mundo inteiro. A gente consegue ver que de 93 para cá, praticamente que eles sobem em linha. E esse gráfico ele monta até 2021. Se a gente continuar aqui até 2022, realmente gira em torno ali dos seus 25, 26 bilhões. Mas isso seria aquela projeção inicial do banco. Eles revisaram isso e estão projetando aqui 30 bilhões. É muita grana e para quem faz parte desse banco, dá uma certa resiliência, um certo conforto ser investidor do Banco do Brasil. E não é à toa que o Luiz Barsi Filho é o maior acionista enquanto pessoa física nesse banco. Particularmente, essa análise que eu fiz com vocês até aqui me traz muita tranquilidade enquanto investidor. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever. O canal acabou de bater 2.000 inscritos, eu particularmente estou muito feliz. O meu parceiro aqui das edições, o Mike, também está muito contente e inclusive nós faremos uma live para fechar esse mês de outubro, ou provavelmente no início de novembro. E vamos sortear uma camiseta da Irani. Eu não sei aqui quais de vocês são acionistas, mas é uma empresa que a gente aborda aqui no canal e tem mostrado aí um contato com o seu acionista e também com os produtores de conteúdo muito legal. Eles mandaram uma para mim, que eu vou utilizar quando eu apresentar o balanço da Irani do terceiro trimestre, e também a gente vai sortear para quem estiver na live. Tranquilo? E olha só que legal essa avaliação histórica que eu fiz de 2019 até 2022. Vamos pegar aqui apenas duas métricas, o PL e também o PVP. Esses dois múltiplos passam para a gente um certo termômetro em relação à ação que a gente está analisando. Jamais, em tempo algum, utilize apenas múltiplos como decisão para o seu aporte. Considere várias variáveis, coloque aí também alguns indicadores, tranquilo? O PL, quanto menor, melhor. Do Banco do Brasil em 2019 estava na casa dos seus 9 e hoje está na casa de 5. O do Bradesco estava em 13 e hoje está em 9, também uma outra queda. O Santander estava em 10 e hoje está em 8. E o Itaú, que estava em 13, hoje está em 11. Então percebam, o preço sobre o lucro de todos esses bancos diminuiu, o que para a gente é visto como um excelente investimento, já que a gente consegue ter o retorno do que a gente vai colocar na empresa de uma maneira mais rápida, em um período relativamente menor. Agora, o PVP, como eu já conversei com vocês, é quanto que o mercado está pagando em função do seu valor patrimonial, lá que a gente fez aquela comparação no início com o Banco do Brasil.
Mas será que os outros bancos acompanharam o mesmo comportamento? O Banco do Brasil estava cotado ali em 1,5, hoje 0,8, queda. O Bradesco, 2,18, hoje 1,41, queda também. O Itaú, 2,6 e hoje 1,9. E o Santander, 2,5 e hoje 1,1. Ou seja, todos esses bancos estão mais baratos. O mercado está precificando de uma maneira mais barata. Então, se você investia lá em 2019 em algum desses bancos, não consigo enxergar muitos motivos para você não investir nos preços atuais nessas empresas. Esse ponto eu quero deixar bem claro para vocês que eu fiz aqui algumas projeções que são dados pessoais, não necessariamente refletem a opinião do AGF, que é a plataforma que eu utilizo para quase tudo aqui no canal. Mas vamos lá, a projeção atual é de 30 bilhões, o payout esperado é de 40%, nós temos em torno de 2,85 bilhões de ações em circulação. Isso daria um dividendo por ação projetivo de 4,18, o que é muito dinheiro. A cada ação que você tem do Banco do Brasil, esse ano provavelmente você vai receber em torno de 4,20. É grana pra caramba. 10 ações, R$ 41. 100 ações, R$ 418. E você já entendeu o restante, né? Pegando o preço atual, lembrando que eu gravei esse vídeo no dia 20 de outubro, à noite, a gente percebe que o dividend yield está na casa de 9,3%. É fenomenal, tá muito interessante para a gente investir, lembrando daquele valor mínimo de 6%. E qual seria o preço teto considerando esse DPA projetivo, esse dividendo por ação projetivo? Seria em torno de R$ 70. A gente pega o DPA e divide por 6%, chegamos em 69,66. Mas eu quero ser um pouquinho conservador. Vamos pegar a projeção anterior, aquela do início desse ano, de 2022, que era de 23 bilhões, a projeção máxima. Fazendo todos os mesmos cálculos, a gente chega num DPA, num dividendo por ação, de 3,22. Menor, mas olha que interessante, o dividend yield ainda está acima de 6%. Então, mesmo naquela projeção bem conservadora, o dividend yield ainda é muito interessante e fácil, fácil eles vão bater esse resultado. Tá? Chegando ali um preço teto para esse ano, considerando aquele resultado anterior, aquela premissa anterior de 53,66. Então ainda está barato para comprar. Agora, usando os dados da própria plataforma do AGF, vamos olhar aqui o que eles estão projetando. Eles foram mais conservadores do que eu e estão colocando aí por volta de R$ 3,99 por ação. Desse modo, eles chamam que o preço teto projetivo está em R$ 66, lembrando que hoje está em torno de 44, 45. Outro ponto interessante desse gráfico aqui, que você tem acesso lá na plataforma, é que de uma maneira relativamente constante, os resultados estão crescendo, excetuando-se ali aqueles momentos de instabilidade política e aquela crise sanitária que nós tivemos no mundo, mais ou menos que os lucros acabam subindo de uma maneira bem interessante e bem previsível. Tem alguns picos, sem dúvida nenhuma, né? Mas é crescente. E é isso que a gente quer. Quando alguém te falar que empresa de dividendo não cresce, pare de ficar ouvindo esse tipo de coisa. Tenta entender, tenta racionalizar essa informação. Ah, porque o dividendo que é distribuído para o acionista poderia ser melhor empregado reinvestindo na empresa. Sem dúvida nenhuma. Mas perceba que mesmo distribuindo bons dividendos, o Banco do Brasil continua crescendo seus lucros. Ou seja, continua sendo uma excelente empresa de crescimento. Concorda? E esse ponto final eu queria deixar um recado para todo mundo que está com a mão coçando para vender. Eu, Bruno, hoje estou acumulando algo em torno de quase 50% de valorização dos meus investimentos em Banco do Brasil, lembrando que meu preço médio ele está em torno de R$ 29,88. Mas presta atenção para você entender o que vai acontecer se você vender. Você está abrindo mão de um dividend yield projetivo para este ano de quase 14%. A maioria dos produtos de renda fixa estão dando nesse valor ou até um pouquinho menos, e você está acima dos indicadores de inflação. Eu sei,
né, olhar aquele númerozinho mágico, pô, mais de 50%, coloquei 100 mil em Banco do Brasil em janeiro, e hoje eu tenho 150 mil em patrimônio, não se esqueça, patrimônio é a métrica do ego, isso não paga o seu custo de vida, são os dividendos, é o seu yield on cost. Esse meu dividend yield projetivo aqui, na verdade é meu yield on cost. Como é que a gente chega nesse valor? Pega ali o quanto você acha que vai receber no ano de dividendos e divide pelo seu preço médio de custo. É aquilo ali que você vai chegar na porcentagem do seu resultado daquela sua atitude que você tomou no passado. Então, em resumo, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas antes de você finalizar, eu tenho um recado. Como vocês sabem, o nosso canal está crescendo bastante e agora nós temos uma nova funcionalidade, que é o Valeu Demais. Se você perceber que existe algum valor naquilo que a gente está produzindo para vocês, não deixe de considerar o Valeu Demais. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, começou aí a semana de resultados, terceiro trimestre de 2022. Nós tentaremos fazer o maior número possível de vídeos para que vocês continuem bem informados em relação às empresas que vocês investem e às empresas que vocês pretendem investir. Então por hoje é só. Até mais!